A palavra de Deus nos mostra nos originais, sabia que já chegara ao fim o tempo, pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém? Êxodo 29 começa assim, o título dessa, na minha Bíblia, é Revista e Atualizada, diz o seguinte: a consagração dos sacerdotes. Então isso aqui é Moisés, é Deus falando a Moisés o que ele deveria fazer ao consagrar os sacerdotes para o ofício no tabernáculo. Isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdote. Toma um novilho, 2 carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas, untadas com azeite, de flor de farinha o farás. E os porás num cesto, e nos cestos trarás perante também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdote por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor e a porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo à base do altar. Também tomarás a base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-lo-ás com fogo fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços, e lavadas as entranhas e as pernas, pô-las-ás sobre pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás outro carneiro, o segundo carneiro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar das suas mãos direitas, e sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então o sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também. Seus filhos e as vestes dos seus filhos também serão santificados. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda e a gordura que cobre as entranhas e o redenho, do fígado e os 2 rins e a gordura que está neles, a coxa direita, porque é carneiro da consagração, um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas essas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para outro, as oferecerás como oferta movidas perante o Senhor. Depois tomarás as suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Amém? É um choque com a nossa realidade ver isso, né? Eu fui criado num ambiente de abatedouro, de frigorífico, pastagem atrás da minha casa, criação de gado. A gente tinha vaca de leite em casa. A nossa diversão era... Isso choca um pouco a nossa cultura de hoje, mas a nossa diversão era lá ver eles matar os bois. A gente ajudava a prender boi, ia na granja que tinha bem no fundo, ajudar a castrar os porcos. E, enfim, era um serviço meio grotesco para hoje em dia, mas a gente era criança e era um barato.
Era um barato pra gente ser criado. Meu pai trabalhava nessa empresa, nesse frigorífico, sempre trabalhou. Meu irmão trabalha até hoje, meu pai se aposentou nessa área. Meu irmão hoje tem uma fábrica de defumados. Ele compra carne de porco, defuma, faz linguiça, linguicinha. Depois eu passo o contato dele, se alguém quiser. Ele vai me agradecer, ele é um irmão em Cristo, além de irmão em sangue. De sangue. E eu lendo isso aqui me dá vontade de comer churrasco, me dá vontade de comer carne, porque eu cresci nesse ambiente, eu não acho nada. Desde criança eu não acho nada... Eu não fico com pena, com peninha do bicho. Tem gente que fica, né? Mas eu não fico, eu cresci nesse ambiente. Eu gosto de carne pra caramba. Mas o que eu quero dizer, o que o Senhor quer trazer pra nós hoje em dia é que isso aqui, gente, é um reflexo de uma realidade posterior que Cristo ofereceu na cruz e superior a isso. A Bíblia diz em Hebreus 10, no versículo 1, visto que a lei tem sombra dos bens vindouro e não a imagem real das coisas. Isso aqui é lei, isso aqui eram os mandamentos para os levitas, para a consagração do sumo sacerdote. E a Bíblia diz, a Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, que eu e você somos raça eleita, sacerdócio real, povo de exclusividade, de propriedade exclusiva de Deus. Eu e você somos sacerdotes, amém? Amém? O que é o sacerdote? O sacerdote é o cara que leva, o homem e a mulher que leva o céu para a terra para o céu, melhor dizendo. Jó, quando ele oferecia sacrifícios e intercedia pelos seus filhos, ele era sacerdote da sua casa e ele apresentava os pecados, porque ali em Jó mesmo diz assim, talvez eles tenham pecado, e ele oferecia sacrifícios pelos filhos. Ele apresentava a demanda da terra, ou seja, o pecado, a necessidade de perdão, a necessidade que havia na terra para o céu. O profeta é o contrário, o profeta ele traz o céu para a terra, a grosso modo. Tem mais coisa, mas vamos a grosso modo simplificar isso. Amém? E como sacerdotes, nós temos uma responsabilidade, porque o sacerdote ele também representa um embaixador, um representante de Deus na terra. Assim como se você, eu não sei se aqui em Itajaí, eu moro já aqui há 12 anos, mas eu não sei se aqui tem embaixada. Tem embaixada aqui? Não, né? Blumenau tem embaixada da Alemanha, tinha pelo menos. Então o embaixador da Alemanha, ou o cônsul, o consulado, ele representa o país estrangeiro dentro dessa terra. E há quem diga que aquela terra lá, dentro da embaixada, não pertence ao Brasil, pertence ao país. Assim como eles cederam, lá no país deles, um terreno para a nossa embaixada. Então, um embaixador é um representante em terra estranha. E é isso que eu e você somos nessa terra. Nós não somos do mundo. Jesus, na oração sacerdotal, lá em João 17, diz, eu não peço que tu tires eles do mundo, mas que os guarde do mal, guarde do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E eu já estou fora do esboço faz tempo. E a Bíblia diz que eu e você somos peregrinos nessa terra. Nós não somos andarilhos que andamos de um lado para o outro, porque eu já conversei com andarilhos, com morador de rua, a maioria é desviado. E eles têm uma fissura, eu não sei como chamar, uma coisa de andar. Tem que andar, tem que andar, tem que andar. E eles são, a palavra vagabundo vem disso, vagamundo, de alguém que vaga pelo mundo sem fazer nada. A origem da palavra vagabundo é essa. Mas nós não somos andarilhos e nem vagabundos. Nós somos peregrinos. Peregrinos vem de uma raiz latina, per agros, pelos campos, agros de agronomia, de agricultura, de agrônomo, pelos campos. E Jesus diz, olhai os campos, porque já estão maduros, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Nós somos peragros, aqueles que caminham pelos campos, fazendo a colheita para o Senhor. Amém? Semeando sim, e colhendo para o Senhor. Amém? Na incumbência de sacerdotes de um reino superior, não da tribo levítica, de algo maior. Amém? Vocês estão entendendo? E como sombra, tudo isso aqui que foi ordenado a Moisés para incumbir sobre... Moisés era da tribo de Levi, Arão, o primeiro sumo sacerdote, irmão dele, também da tribo de Levi. Moisés foi o primeiro a explicar o ritual, como é que iria ser transmitido de geração em geração. A cada novo sumo sacerdote ungido. Então a gente vê uma sequência de coisas, de etapas que eram feitas na consagração, que nos dizem que são sombras, que são como que um tipo, eu falei de tipologia a última vez que eu preguei aqui, é um tipo daquilo que Deus deseja para mim e para você
no nosso sacerdócio atual. Amém? A primeira coisa, a ablução. Ali fala no versículo 4, 29:4. Então farás que Arão e seus filhos lhe cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? E nós somos lavados por essa palavra. Quando nós somos evangelizados, quando nós começamos a receber a palavra de Deus e o Espírito Santo começa a pegar aquela semente morta, aquele grão de trigo morto que havia dentro de mim e de você, e nós começamos a receber como que um salpicar da palavra, como que um aspergir, como foi lido aqui, da água da palavra. Essa semente dentro de nós, ela começa a inchar, ela começa a entumecer, como aquela experiência que a gente fazia na escola com o grãozinho de feijão, e a gente começa a perder a dureza do coração e a gente começa a soltar a casca, porque a palavra começa a encontrar um lugar, um embrião dentro de nós, e nós começamos a brotar para Deus. Mas nós precisamos encontrar raízes em Deus. É isso que Deus faz. E Jesus disse assim, em João 15, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Essa palavra é o que nos limpa, é o que nos torna aptos para exercer um sacerdócio. Porque sem essa palavra aqui, irmão, esquece. Isso aqui é o nosso guia. Se eu pregar alguma coisa aqui que está fora dessa palavra, joga fora, levanta e vai embora. Porque não tem valor. Pode ter valor até para o teu ego, para encher a tua autoestima. Pode ter até algum valor psicológico, psiquiátrico, para te animar, para te botar para cima. Mas não vai te confrontar naquilo que é o teu eu e naquilo que tem que ser realinhado na minha e na tua vida. E essa palavra faz isso. Ela é um espelho. Por isso tanta gente está tentando mudar ela, mas ela é imutável. Amém? Em 1948, se eu não me engano, foi na década de 40, um pastor de cabras, na região de Qumran, no sul do Mar Morto, perdeu algumas cabras, lá perto de Masada. Quem conhece geografia bíblica sabe do que eu estou falando. Uma região desértica, seca, não chove nada ali quase. E ele perdeu uma das cabras num despenhadeiro e foi procurar elas e encontrou umas grutas. E começou a gritar pelas cabras e nada. E ele pegou uma pedra e jogou dentro. Diz a história que ele jogou uma pedra dentro e fez um barulho oco. Não tem nada que oco, né, para bater. Um barulho de como se você bater num cântaro oco. E ele foi a muito custo, conseguiu iluminação lá e conseguiu ir lá. Ele achou inúmeros cântaros de barro com vários manuscritos dentro, da época dos essênios, da época de Jesus. E esses manuscritos, conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, pesquise aí depois, comprovam que 99,9% dessa palavra, pelo menos o Antigo Testamento e muitos livros apócrifos que não estão aqui, são fiéis na sua tradução ao que a gente tem hoje. Os 0,01% são erros de concordância verbal e substantivos e outras coisas. A Bíblia que você tem é confiável, Deus guarda essa palavra, Deus guarda, Ele vela por essa palavra. E ela é o nosso manual de instrução. É ela quem me lava, é quem te lava. Teve um cristão famoso, eu não me lembro o nome dele nessas frases de Facebook, de Instagram. Acho que foi o Spurgeon que disse assim, não foi o Wesley. Ao ler a Bíblia, não lembro agora. Ao ler a Bíblia eu encontrei muitos erros. Enfim, a frase é o que importa. O mensageiro não importa. A mensagem é que importa. Ao ler a Bíblia eu encontrei muitos erros e todos eles em mim, nenhum nela. Somos nós que somos confrontados e lavados por essa palavra. Ou você guarda ela na estante e deixa pegando pó e vive a sua vida, ou você aceita o tratamento e a limpeza que ela te dá. Amém? Essa é a primeira etapa, a ablução. A segunda, Êxodo 29, 5-9, a investidura, toda aquela roupa que eu falei ali. Eu não vou ler de novo, é muita roupa. Deus o livre. Mas Apocalipse 19:8 diz que foi dado aos santos, aos que hão de herdar a salvação, vestir-se de linho fino, que são as obras de justiça dos santos. Quando você bebe dessa palavra, quando você é lavado por essa palavra, a Bíblia diz lá em Eclesiastes 9:8, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e que nunca falte azeite sobre a tua cabeça. Você lava as suas vestes nessa palavra. Você se torna, como diz a canção, alvo mais que a neve, não pelo seu mérito, mas pela sua renúncia, por aquilo que você abre mão, pelo prazer que você abre mão, pelo desejo que você abre mão, pelo tempo que você dá para o Senhor e por aquilo que você faz, através dessa renúncia para o teu próximo, para a igreja. Amém? E nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9:8. Aí vem a unção. Êxodo 29:7. O óleo
que era usado para essa unção está um capítulo para frente, em Êxodo 30, 22 a 33. É um óleo único, um óleo feito com uma medida, era grande quantidade, muitos litros desse óleo eram feitos de acordo com a receita que tem ali. Já tentaram fazer esse óleo de novo. Os místicos, tanto cristãos como judeus, dizem que esse óleo, se conseguisse ser feito, vai ter um poder sobrenatural, tipo aquelas pedras, aquelas joias lá dos Vingadores lá, sabe? Parece que vai ser uma coisa assim. Gente, não viaja. Pelo amor de Deus, é um óleo, são substâncias que simbolizam, que carregam um símbolo. Era um óleo especial, sagrado, feito de coisas caríssimas, unicamente para a consagração do sacerdote. Unicamente para a consagração do sacerdote, que carrega um símbolo. Eu não vou entrar nisso agora porque não é a temática, que carrega um símbolo em cada ingrediente seu. Pesquisem isso depois, a tipologia do óleo da consagração. Você tem internet, você tem livros aí para poder estudar. E esse óleo, se alguém fizesse um óleo diferente desse, era morto. Diferente não, igual a esse, e usasse esse óleo, era digno de pena de morte, porque ele era exclusivo. Por quê? Porque a palavra santo, ela significa separado. Era algo separado, algo exclusivo, que Deus fez exclusivamente para os seus sacerdotes. Eu volto a dizer, hoje, o irmão que está tocando o teclado aqui, ele não é um levita, ele não é da tribo de Levi, ele é um ministro de louvor, a gente chama eles de levita, mas os levitas, se for para chamar de levita, o irmão que está aqui é um levita, o irmão que está lá na porta, quem está lá vendendo pão, o Xande lá no som, eu sou um levita, o pastor Jackson é um levita, todos os que servem são levitas. Da tribo de Levi, não é aquele que cruza as pernas e fica boiando no ar, não, irmão. Da tribo de Levi, só para quebrar o gelo. Então, nós somos, assim como Jesus, chamados para exercer um sacerdócio superior. E eu, se não me engano, é em Gálatas que fala que foi por conta da caducidade e da fraqueza da lei. Veja isso, caducidade e fraqueza. O que é caducar? Antigamente você deixava um dinheiro, na época da inflação, você deixava um dinheiro por pouquinho que fosse. Eu lembro, meu pai fez uma poupança para mim e para o meu irmão, a PESC. Quem é catarinense aí lembra? Botou um dinheirinho durante uns 4, 5 meses, aí precisou pintar a casa, foi lá, tirou e fez isso, fez aquilo, foi lá, foi tirando o dinheiro aqui e ali, ficou um resíduo. Quando ele foi ver o que tinha, não tinha mais nada, porque caducou. E se fala também, quem está no Serasa aí, levanta a mão. Não levanta. Não, por favor. 5 anos depois que o teu nome está lá, cai, caduca. Só que o registro fica lá, tá, irmão? A dívida não foi paga. Você não financia mais nada. Você não tem mais crédito. A dívida foi perdoada, mas o teu pecado não. O devedor não foi perdoado. Eu trabalho em banco, eu sei do que eu estou falando. As pessoas, mas já deu 5 anos, eu quero meu cheque de volta. Não, você não pagou, cara. Você só não deve mais. Isso é caducar, é vencer, é perder o valor, de certa forma. E a Bíblia diz que por conta da caducidade e da fraqueza da lei, foi nos oferecida uma superior aliança em Cristo. É nessa aliança que eu e você somos sacerdotes. Mas o espelho continua aqui em Êxodo. Amém? Então essa unção, o que é unção? Quando a gente vai consagrar alguém pastor, diácono, alguma coisa, a gente unge. É uma nomeação, por assim dizer. Mas a unção, ela tem a ver também com uma, por assim dizer, como ela foi feita logo após as roupas, uma investidura de poder. Essa nomeação, essa investidura de poder, seja humano ou sobrenatural, ela pode vir da parte do homem ou da parte de Deus. Amém? Os discípulos de Jesus queriam um substituto para Judas, lançaram sorte entre si e nomearam a Matias. E a gente nunca mais ouve falar de Matias, porque ele foi escolhido pelo homem. Agora Deus pegou um cara que perseguia a igreja, cachorrão, perseguidor de crente. Ele servia de cabide. Vamos lá apedrejar. Deixa que eu seguro a roupa de vocês. Tinha um amigo meu que era assim, quando a gente ia pra praia, ele não entrava, a gente vinha acampar na praia, chegava, fica aí. A gente pendurava as roupas nele e ia pra água, ele estava quase morto. Saulo fazia assim, segurava as capas, enquanto as pessoas eram apedrejadas, os cristãos eram apedrejados. E Deus olhou para aquele homem, cara, e viu nele uma essência de zelo. Ele pode me ser útil. E importa que ele saiba, é necessário que ele saiba o quanto importa sofrer pelo meu nome. Porque hoje ele é zeloso, perseguidor da igreja. Mas esse zelo, porque Deus é sempre o melhor que há em mim e em ti. Quem joga o meu pecado e o teu na tua cara é o acusador, é o diabo. Deus nunca faz isso. Até quando Judas está vindo traí-lo, ele o beija e diz assim, amigo, aqui viesse. Ele nunca te lança na cara os teus pecados, a não ser que você seja um fariseu religioso que brinca com as coisas de Deus. Aí ele faz isso. E a Bíblia está repleta de momentos que ele fez isso.
isso. Então essa investidura humana nem sempre dá certo. Israel pediu um rei. Todas as nações têm um rei. Nós só temos um juiz. Cara, e não teve homem. Depois de Jesus não teve homem mais afinado com a voz do céu do que Samuel. Ele foi juiz, profeta e sacerdote. Depois dele só Jesus. Mas Jesus foi mais do que juiz, ele é rei. Amém? Mas não teve. E Samuel ficou muito entristecido. E Deus disse, não fica assim, não chora. Porque não foi a ti que rejeitaram, foi a mim. Porque Deus queria não uma democracia, não uma monarquia. Deus queria uma teocracia. Theos, Kratos, governo de Deus. Democracia não é governo do demônio, tá, irmão? Demos é povo. Tá? Por favor. As pessoas começam a fazer conexões aí, peraí, se Deus, demos, então... Não, tá bom? A gente vê os cálculos, né? Amém? Então, pediram a Saul, e Saul era um cara bonitão. A Bíblia diz que dos ombros para cima ele se destacava. Não sei se pelo tamanho, eu acho que sim. Não sei se pela aparência, pela beleza, eu acho que sim também. Tá aí o nosso rei. E quando ele foi ungido, veja a peculiaridade, quando ele foi ungido, vê lá na tua Bíblia depois, 1 Samuel, ele foi ungido com um vaso de barro. O barro representa o homem, a carne, a natureza humana, escolhendo, a natureza humana nomeando, investindo de poder e de autoridade. Quando chegou a vez de Davi, não foi um vaso. Samuel, lá na casa de Jessé, pegou um chifre de azeite e entornou sobre a cabeça do caçula. Na nossa cultura, irmão, chifre é adultério. Tem uma conotação horrível. Traição, adultério. Mas na cultura, o Salmo 92, se eu não me engano, eu acho que eu anotei aqui, tá perdido aqui no meio. O Salmo 92 diz assim, ó: Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem e derramas sobre mim óleo fresco. A palavra poder ali é chifre, chifre. A conotação de chifre é poder e normalmente poder espiritual. Porque o barro, o vaso de barro, eu fui lá, eu peguei a argila, eu fiz o vaso na roda, naquela roda lá, quem viu Ghost, é um filmezinho Ghost lá, o casal fazendo. O Jackson tem um vídeo na casa do oleiro, né, Jackson? Fazendo, o Jackson pedalando ali. É com pedal o teu? Eu não lembro agora. É com pedal, né? Vai pedalando e vai girando o barro e ele vai dando molde no curso A Casa do Oleiro. E eles moldam aquilo. É feito pelo homem, na força do braço do homem, de algo que representa o homem. Agora, quando chega na hora de fazer ungir o verdadeiro homem segundo o seu coração, ele não vem da escolha do homem, porque Samuel, acostumado com a primeira decisão, viu, esse está certamente, viu o primeiro filho de Jessé, guerreirão, bombadão, saradão, sangue nos olhos. Esse certamente está na frente do Senhor, o seu ungido. Não atentes para a aparência, porque eu vejo o coração, assim como ele viu lá mais séculos depois, o coração de Saulo. Deus vê o teu coração, querido. Deus sabe a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta intenção do teu coração. Sabe tudo o que tu faz e por que tu faz. O que te motiva. Se é fraqueza de caráter, se é falta de caráter, sem vergonhice, se é vício, se é boa intenção. Se é querer o teu nome em cartaz, ele não mede as coisas. Eu canso de dizer a cada pregação minha aqui, você nunca encontra Deus medindo. Deus pesa a obra do meio do teu coração. Porque tu chega com uma bolona de tecido de algodão para Deus, 1 quilo de algodão, e tu, ó, que bolona. Eu comprei um dia um rolo de meio quilo de algodão, irmão. Que loucura, tiveram que encomendar. Lá daquela fábrica de Blumenau, chega de fazer propaganda para os outros. Encomendaram na farmácia, porque eu queria fazer um filtro de água. Meio quilo de algodão, uma bolona assim, um rolão assim. E aí tu chega com uma bolinha, o Jackson chega com uma bolinha de 2 quilos de chumbo. Uma bolinha. Chumbo é muito denso, é muito pesado. E eu chego para Deus que nem o Kiko pro Chaves com o pirulito. E o Jackson chega assim, todo encolhido, ó, Senhor, tá aqui. Mas o Senhor não vê o tamanho, Ele não mede, Ele pesa. Ele pesa o quanto de mim foi colocado naquilo ali de coração inteiro, sem esperar nada em troca, sem esperar a glória do homem. E a gente não entende isso, porque hoje a gente só está atrás de curtida, de seguidor. Ah, meu irmão, a gente quer o aplauso, a reputação, a reputação. Uma irmã um tempo atrás estava passando um cortado e ela me procurou, a gente estava conversando e ela estava sofrendo muitas injustiças. E agora eu estou entendendo por que Deus falou uma coisa, eu não ia falar isso, por que Deus falou uma coisa comigo ali na cadeira, agora eu estou entendendo. Essa irmã sofrendo injustiças, ela disse, mas
eu sou uma boa profissional, eu faço tudo certo, eu estou sofrendo perseguição por conta de inveja. E essa irmã acabou perdendo o emprego. E sujou o currículo dela porque ela estava indo muito bem, obrigado, no mundo corporativo, mas de repente alguém viu a luz dela brilhando mais e temeu e ficou com inveja e começou a falar mal e a perseguir e a injuriar e ela perdeu o emprego. E eu falei para ela, sabe o que Deus está fazendo com a tua reputação? Porque ela estava preocupada com a reputação. Deus está fazendo isso aqui, ó, com a tua reputação, para que você saiba que é a Ele que você precisa agradar, a Ele. Não quer dizer que é para ti fazer falcatrua por aí, irmão. Pelo amor de Deus, não leva para esse lado. O que Deus deseja de mim, de ti, é um coração reto e inteiro para com Ele. E a Bíblia diz, e eu falei, que era para ela agradecer, que era para ela louvar a Deus por estar fazendo isso, porque isso vai ter um fruto. E eu estava adorando o Senhor ante a noite, me preparando para hoje. E me veio essa palavra, né? Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa de mim e mentindo disserem toda sorte de mal contra ti, regozijai e exultai. E eu perguntei para o Senhor enquanto eu adorava, o que é exultar? E me veio a cena, irmão, me veio. Como eu vou contar para vocês? Eu vi, assim, na minha mente, uma final de Copa do Mundo. Pensa aí, Brasil e quem? Maior rival, Argentina, empatado 0-0 nos 45 minutos. Você está lá na sua casa e o Brasil no último minuto, nos últimos 10 segundos, vai lá e mete um gol na gaveta, lá onde dorme a coruja. O morcego, na verdade, que a coruja dorme lá de fora, né? O morcego dorme assim. Você pula da sua cadeira e você grita. Isso é exultar. Se tiver alguma coisa perto, você chuta. Não importa o valor, você quebra. Tamanha exultação. Tem vários vídeos de gente quebrando TV, né? Final de campeonato aí, dando soco na TV. Por quê? Porque está exultando. Não calcula nem o custo que vai ter. Tamanha efusão, tamanha alegria. É isso, é difícil. É fácil depois que passa o processo. Mas é isso que é exultar, é você saltar da cadeira vibrando, sair da posição de prostrado no chão, humilhado, injustiçado. Regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão, grande é o vosso galardão. E eu te digo, você carrega um alvo aqui, ó, na tua testa, no teu peito, que é o Espírito Santo, e o inferno vê o teu brilho no mundo espiritual, e você é perseguido, e você é acusado, você é injustiçado. E a maioria das vezes, eu vou falar bem sério aqui, a maioria das vezes, nós sofremos essas coisas. Os nossos colegas podem fazer, pintar e bordar o que quiserem, e não acontece nada com eles. No trabalho, eu estou falando de trabalho, tá? Mas se você esquecer de tampar a garrafa térmica, se você só encostar a porta da geladeira e ela... Irmão, eu trabalhei em lugares que eu era perseguido pra caramba. Demais. E sem motivo. E eu tinha colegas, era uma farmácia, que até injeção errada aplicaram e, em vez de levar uma bronca, gargalharam, acharam engraçado. Podia matar o cliente. Até a injeção errada aplicaram. O medicamento que não era para ser. E Deus dizia, regozijar e exultar, porque grande é o vosso galardão. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Amém? Então essa unção, ela vem como uma capacitação, como veio sobre Davi, para exercer o ofício que Deus nos dá de forma sobrenatural. Ela é diferente do talento. O talento é aquela aptidão, aquela habilidade natural que a gente já tem. A Bíblia fala do talento lá da parábola, era uma medida de peso. Talento é um peso, acho que era 45 quilos aproximadamente, é isso? Eu não lembro agora. Um talento, era mais ou menos isso. Apocalipse fala de que haverá saraiva, chuva de granizo com pedras desse peso. E eu acho que na minha Bíblia tem uma anotação de rodapé que fala de até 45 quilos, se eu não estou enganado. E o talento é isso. Mas é tão legal, né, para a nossa Bíblia em português, que o talento é uma palavra homônima à nossa habilidade. Isso é muito legal, como Deus foi carinhoso, foi cuidadoso com o idioma português, né? Com nós, porque fala disso, do talento natural que a gente tem e precisa aperfeiçoar, render ele a Deus, e eu já vou chegar nisso, porque fala disso também nas ofertas aqui do sacerdote. E importante a gente diferenciar isso, porque a Bíblia diz que nem todos são profetas, mas todos podem profetizar. De acordo com uma visitação de um determinado momento, você não é o profeta, não tem o dom da profecia, mas Deus pode te usar como profeta. Então essa diferença para vocês entenderem de unção e de talento é diferente. Aquilo que eu falei ali sobre Matias, sobre Saul, enfim. A unção é, se você lê lá na receita que você faz, irmã, irmão também que está cozinhando, quando você unta a sua forma para fazer uma carne, um bolo, qualquer coisa, isso é ungir. Ungir significa lambuzar com óleo. Lambuzar com óleo. Então se eu falo assim, aqui não tem óleo, tem lá, ó. Se eu falo assim, esse óleo ali é ungido, é a mesma coisa que eu falar que essa água aqui é molhada. Esse óleo ali está lambuzado de óleo. Então, mais correto seria dizer, esse óleo é consagrado.
ao Senhor. Amém? E essa unção, ela vem num símbolo de revestimento, porque o óleo é algo que ele impregna a gente, ele deixa a gente todos os poros. Eu lembro lá naquele tempo de sítio lá de fazenda, de abatedouro, quando o boi tinha berno e não tinha aquele spray roxo, se colocava óleo, aí o filhote ali, o verme do berne, da mosca, com óleo não conseguia respirar e saía. O boi ficava maluco porque ele começava a se coçar e saía aquele bicho nojento dali de dentro. Da mesma maneira, tu unges a minha cabeça com óleo, quando Davi fala. Ele como pastor, as moscas ao redor da cabeça da ovelha, impedindo ela de pastar, impedindo ela de ter descanso. Esse óleo aromático vem, essa unção vem para que você fique livre do zum, desde que você esteja lavado por essa palavra. É a primeira etapa, Amém? E por último não, depois vem o sacrifício. Êxodo 29:10. 29:10. Ó, o pastor Jackson me corrigiu aqui, ó, dependendo. O talento grego 32 quilos, tinha de 60 quilos. O babilônico. Sim, olha só, 60 quilos, bem mais pesado. Imagina uma pedra de granizo dessa caindo em cima da casa, do carro de alguém, em cima de alguém. É o que Apocalipse fala que vai acontecer durante a grande tribulação. É, Rômulo? E, irmãos, o sacrifício é a parte que eu queria chegar, porque foi a parte que Deus me deu antes de ministrar essa palavra, como a raiz, a essência dessa palavra. Era um novilho, um boi, sem mancha e sem defeito. 2 carneiros e 3 tipos ali de pães, de artigos de padaria feito com trigo, sem fermento. A primeira coisa a ser sacrificada era o novilho. A segunda era um carneiro. A terceira era o segundo carneiro. Eram 2 carneiros sem mancha e sem defeito. E o boi também. Quando eu e você viemos para Jesus, quando eu me converti em 1998, eu aceitei Jesus em 5 de novembro de 1998. E eu ia para a igreja todo sábado. E na frente da igreja tinha uma danceteria lá em Gaspar. Paradise Danceteria. Tava mais para Hell. Paradise é paraíso, Hell é inferno. Misericórdia. Hoje é uma igreja universal aquele prédio lá. E eu ficava no culto, eu aceitei Jesus em Joinville. E eu voltei dentro do carro com os meus amigos que me levaram. Eu era cabeludo, irmão. Mal encarado. Verde, a minha pele era verde, da icterícia, de tanto que eu bebia muito destilado, bebida alcoólica forte, eu fumava muita maconha, eu bebia até cair, eu não bebia cerveja, essas coisas, eu não tenho orgulho de dizer isso. Eu falo isso para vocês verem, porque quem me vê hoje não consegue me perceber naquele tempo. A menina que eu namorava nessa época, alguns meses depois, me encontrou numa padaria, 2 meses depois que eu me converti, ela olhou, eu não namorei contigo. Onde é que tu estava? Eu disse para ela, eu estava soterrado debaixo de um monte de lixo. E Deus fez assim, ó, levantou todo esse lixo para fora. Meus vizinhos disseram assim, ó, até o teu jeito de falar mudou, tu ficou um cara calmo. A tua fala é mansa, transmite tranquilidade. E eu pensei comigo, será? Porque a gente não se percebe. E eu voltei de Joinville dentro do carro, uma voz dizendo para mim, agora você me aceitou, agora você me recebeu, agora acabou para ti, agora eu te selei, agora não tem mais escapatória. E aquilo ficou falando, dentro daquele Gol quadradinho, né? Aquele Gol 1000 quadradinho, que eu vim até Gaspar, de Joinville a Gaspar. E eu tentei, irmão, continuar no mundo. Eu comecei a congregar, eu tentava beber, eu não conseguia, porque com a primeira latinha, com o primeiro copo, eu já ficava ruim. Eu tentava fumar maconha, mas com uma tragada parecia que eu tinha fumado um charuto. Eu não conseguia mais, eu desenvolvi síndrome de pânico. Alguns meses depois, a minha mãe me disse assim, eu tenho dobrado o meu joelho todo dia e dito, Senhor, enquanto ele estiver no mundo, quando ele estiver sob efeito de droga, que ele não tenha um segundo de paz, enquanto ele não estiver rendido a teus pés. Ela só me contou depois, porque se ela me contasse na hora, ia ser um matricídio. Brincadeira, não, eu amo a minha mãe é uma mulher de Deus, usada por Deus. Minha mãe já orou por bebê morto, e ele ressuscitou. Bebê azul, cianose, sem respirar. Quando os bobeiros chegaram, disseram, ele está morto, eu não sei o que aconteceu, porque ele está com todos os sinais de que foi ressuscitado. E ela só repreendeu o espírito de morte e ordenou que o espírito de vida. E aquele dia era um domingo à noite. Meu padrasto disse, eu estou indo, vamos, tu não está pronta, por quê? Porque Deus está falando para eu ficar em casa, eu não consigo ir. E ela, tá bom. Tá tudo bem contigo? Tá com dor? Não, eu só preciso ficar em casa. Passou 1 hora mais ou menos, os vizinhos gritando, vizinho de porta gritando. Entregaram o bebê na mão dela. Entregaram o bebê na mão dela. Faz alguma coisa. E o bebê estava todo azul nos pezinhos, nos olhos, na boca, cianose já, sem respiração nenhuma. E hoje é um adolescente, isso aí. Adolescente não, já tem uns 20 anos essa criança. Essa é a minha progenitora. E agora eu não sei o que eu ia falar. Espera aí que eu já acho. O bom de ter esboço é isso. E eu voltando de Joinville, aquilo queimando no meu coração. E eu tentava, irmão, e eu saía da igreja no sábado à noite.
não tinha amigos, não tinha jovens. E tinha a balada ali na frente, meus amigos estavam ali. E eu ia lá, conversava com um e com o outro. E tinha acabado de sair da igreja. E tomava um guaraná. Daqui a pouco eu tava tomando uma cerveja. Daqui a pouco eu tava tomando alguma coisa mais forte. Daqui a pouco eu tava fumando maconha. Daqui a pouco eu tava... E eu não gostava de cheirar cocaína. Eu tava cheirando cocaína. E daqui a pouco, irmão, isso aconteceram 2 vezes que eu me lembro. Eu tava numa zona às 5 horas da manhã com os meus amigos. E parece que lá naquela hora Deus assim fazia cair as escamas. E dizia, o que tu tá fazendo aqui? Tu não acabou de sair da igreja? E aquilo começou a consumir o meu coração por dentro de uma maneira que eu não conseguia mais. E eu ou parava de beber ou eu parava de fumar maconha e eu ficava domingo até quinta-feira sem um, não sem o outro. Eu não conseguia. E eu cheguei um dia na igreja, estava o pastor Alberto Toledo Oleva, um judeu da tribo de Benjamim, um judeu messiânico convertido. Acho que tu conheceu ele. Um homem tremendamente usado por Deus em sinais, prodígios e maravilhas. Literalmente, eu vi gente com o pé chato ser curado. Gente com o braço torto ser endireitado através do ministério deste homem. Um judeu era presidente da associação israelita no Rio Grande do Sul, a associação hebraica. Ele já morreu, Deus já o recolheu. Ele estava pregando aquele sábado à noite e eu só queria mergulhar mais em Deus para me livrar de toda a velha natureza, de tudo aquilo. E eu disse, mãe, eu quero ser batizado. E ela começou a chorar. Então tu faz o seguinte, pede para o pastor Alberto orar por ti no final do culto para te receber os dons do batismo. E eu imaginava que o dia que eu fosse para a água, eu ia ser batizado no Espírito Santo. Mas eu nem entendi o que era isso ainda. Irmão, terminou o culto. Eu fiquei pedindo assim, Senhor, não deixa esse homem, ninguém chegar nele, eu quero chegar nele. Porque eu não tenho mais sentido para minha vida. A minha vida não tem sentido para mim, mas se para ti tem, pode pegar. Na hora, irmão, aquilo pegou assim, ó, me agarrou com força. Eu senti. E eu olhei para aquele homem e ele ficou assim no final do culto. Ninguém veio nele, ninguém veio. Eu disse, olha para mim. Pastor, a minha mãe falou assim, assim, assim. Ele disse, vem cá. Daí a gente foi num cantinho. Ele disse, erga tuas mãos. Erga tuas mãos. E repete uma oração comigo. Eu disse, Senhor, eu quero. Eu disse, eu quero. Irmão, literalmente, eu não tenho... Uma vez me diagnosticaram com isso, mas eu não tenho. Hérnia de hiato. Foi como se tivesse dado uma hérnia de hiato aqui. Como se tivesse rasgado aqui, que doeu, um rasgo aqui, assim. Eu quero. Quando eu disse eu quero, com as mãos erguidas. E eu fui repetindo a oração dele. Com as mãos erguidas, uns 2, 3 minutos. Minha mãe de um lado e meu padrasto, já falecido, do outro. E ele botou a mão no meu peito e disse, você foi batizado no Espírito Santo. Eu vou orar numa língua que o Senhor me deu. E virão palavras no teu coração. E você vai ter que externar elas. Põe elas para fora, não segura. O diabo vai dizer que tu está imitando alguém. O diabo vai dizer que você está copiando. Vai dizer que é coisa da tua cabeça. Vai dizer que você está querendo me agradar. Mas não prenda. Deixa isso sair. E ele começou a orar e eu não conseguia. E ele ficou insistindo, não deixa o diabo mentir para ti. Ele está dizendo que tu está inventando essas coisas. Irmão, e de fato, pipocava literalmente. Eu sentia assim, ó, como que bolinhas pulando no meu coração. E aí minha mãe chorando de um lado, falando em línguas. Meu padrasto do outro, rindo, chorando, orando em línguas. Um rindo e outro chorando. Eu dizia isso. E eu tentei pegar só a primeira frase da minha mãe e explodiu. Eu só falei a primeira frase da minha mãe. Como uma criança que aprende a falar com o pai, com a mãe. Eu só abri a boca e falei a primeira palavra, tentando imitar a minha mãe. E aí eu comecei a falar. E aí eu me senti cansado, me senti fraco, eu tive que me sentar. Eu sentei e comecei a sentir uma nuvem ao meu redor. E eu baixei os meus braços e eles pareciam de madeira. E eu pensei, eu fiquei muito tempo com ele erguido, trancou o sangue. Não fiquei, eu fico muito mais tempo. E aquela coisa rígida, firme que estava nos meus braços começou a tomar conta do meu corpo e começou a chover fininho em cima de mim. Chover fininho. E não era um formigamento de perna dormindo ou quando você dorme em cima do braço. Era um formigamento até dentro do céu da boca, no olho, em todas as partes do meu corpo. E aquilo pulsava e pulsava. E eu fiquei embriagado e eu tive que deitar. E ao mesmo tempo que eu deitei, eu me joguei para trás assustado, que eu não sabia o que era aquilo. Eu fiquei totalmente embriagado. Eu pulei em pé e eu comecei a andar pela igreja. Eu não ouvia os meus pés, eu não sentia meus pés, e eu batia, eu fazia assim, ó. E aí eu olhava assim, ó, eu pisava, olhava assim, porque parecia que tinha um tanto de 30 centímetros entre eu e o chão durante uns 20 minutos. E eu fiquei andando de um lado para o outro, olhando assim, ó, para os meus pés, ver se estava tocando no chão. Isso durou uns 20 minutos, aproximadamente. O que eu sei é que eu saí dali transformado numa nova criatura, num filho de Deus, porque Ele me tomou para si. Eu sei o que Ele fez. E a partir daquele momento, eu não tive mais vontade de beber, eu não tive mais vontade de usar droga. Ocasionalmente eu tomo uma taça de vinho com minha esposa, eu vou numa cerimônia de casamento, eu tomo uma champanhe, mas eu não tenho nenhum problema de ter que ver a garrafa terminar. Isso não me domina de maneira nenhuma, mas era destrutivo na minha vida. Até hoje eu tenho problema de fígado por causa daquele excesso daquela época. Eu não senti mais vontade.
O meu pai, separado da minha mãe, dizia assim que nunca ia admitir que os filhos fossem para congregar na igreja da mãe. Aí ele me chamou um dia e disse, eu falei aquilo, né? Mas cara, eu tô vendo tanta mudança na tua vida, tu tá se tornando um filho tão bom. Continua indo lá. Continue indo, por favor. E é um processo, irmão, que a unção faz na minha e na tua vida. Porque assim como você tem, quem tem bebê aqui e cria aquela casquinha na cabecinha do bebê, aqui na nossa região chama de ermo, bebê. Bota o óleo, né, para amolecer. Essa casca que a gente carrega e ela se regenera como uma casca de cicatriz, de feridas, precisa ser amolecida continuamente na minha e na tua vida. Precisa ser amolecida pela unção. O nosso coração de pedra precisa estar encharcado de Deus para amolecer. A exemplo do odre que eu falei aqui quando eu orava, que o odre velho ele se rompe, mas sabia que tem um processo de recuperar o odre? Eles pegavam aquele odre que é um saco de couro, né? E o vinho ele fermenta, ele expande. Ele cria gases e ele estoura o odre velho, porque o odre velho ele perdeu a capacidade de se dilatar. Você tem um processo que eles pegam aquele odre, eles viram ele do avesso, eles lavam e lavam e lavam e mergulham em azeite várias e várias vezes para que aquele odre recupere a sua elasticidade. Da mesma maneira, Deus deseja fazer isso comigo e contigo, através da sua unção, para que nós possamos nos tornar mais flexíveis e suportar a unção que Deus deseja derramar sobre nós. Um dos meus pais na fé dizia assim, se eu pudesse, Alexandre, se eu pudesse acrescentar uma bem-aventurança, a gente não pode acrescentar nada na Bíblia, é proibido, mas se eu pudesse eu colocaria o seguinte, bem-aventurados os flexíveis, porque eles não se quebram tão facilmente. E é isso que a unção faz comigo e contigo, porque irmão, existe gente de todo tipo no mundo e na igreja, que é ou esponja ou é vidro. A esponja ela cai no chão, caiu e ficou. Pega uma dessa de vidro e joga. Aqui talvez não quebre porque é macio, mas joga ali no cimento, no piso. Quebra e voa caco para tudo quanto é lado e corta todo mundo ao seu redor. E você não tem o direito de tratar mal as pessoas só porque você está sofrendo. Não tem o direito, não tem o direito. Regozijai e exultai. Pega esse fardo que está nas tuas costas, joga ele no chão e sobe em cima dele e vê a glória de Deus que está além da curva, que está além do monte que está se colocando diante de ti. Amém? E esse boi representa isso. As coisas brutas na minha e na tua vida que precisam morrer. A primeira coisa, vindo de lá de Joinville, recebendo o Espírito Santo, as coisas brutas, o vício. Eu não sentava na mesa para comer com a minha família, irmão. Eu esperava eles comer para comer separado. Era um demônio que me impedia de ter comunhão, de sentar à mesa com meu pai. E não tinha problema nenhum, a gente conversava. Só não sentava na mesa. Depois eu passei a ter prazer nisso. Olha o que o diabo sujo faz. E Deus começou a matar esse boi que representa a carne, as coisas brutas, a velha natureza, as coisas ruins dentro de mim e de você que precisam morrer dia após dia. É isso que representa esse boi. Um boi chucro, um boi que dá coices, que esperneia. Em maio de 2021, eu fui junto com meu pai, onde ele nasceu, na terra que ele nasceu, aqui no sul do estado. É Pé da Serra, é um lugar de muitos canyons, valados assim, onde termina a planície litorânea e começa a subir a serra, né? Catarinense. É onde ele nasceu, a cidade que ele nasceu. O sítio que era onde ele nasceu, a fazenda que ele nasceu lá. Aí no meio do caminho eu fui dirigindo e ele disse, nós vamos matar um boi hoje. E eu vibrei dentro de mim. Dá trabalho, irmão. Pensa num negócio sujo. No frigorífico você tem todo o aparato. Tem as roldanas, tem os ganchos, tem a talha. Se não for elétrica, tem aquela talha, aquela corrente que você puxa, que mata o peso. Tem serra elétrica para te abrir a prancha do boi no meio. Lá não tem, lá é no muque. Lá no sítio no muque. Não tem o recurso do frigorífico. Mas por que eu vibrei? Porque durante muito tempo eu sonhava, eu contei para o pastor Luiz isso, eu sonhava que eu estava lá, e como é uma região de canyons, tem um ribeirão, a casa fica aqui no primeiro platôzinho, bem baixinho assim, tipo isso aqui, e aí os terrenos vão fazendo assim, degraus, vários degraus, são 5 se eu não me engano, de um lado é 3, do outro acho que são 5. O rio corre aqui, a casa aqui, as propriedades vão ao longo do quê? E eu sonhava sempre, sabe aquele sonho recorrente? Que eu tinha, que Deus queria que eu subisse no alto de um daqueles montes. Porque tinha algo pra mim lá. E eu subia, tentava subir, eu me perdia, eu ia parar em outras cidades, sonho, coisa de louco. Ia parar em outros lugares, eu disse, não, mas eu preciso subir lá, eu preciso chegar lá. E é tudo mato, daí nesses degraus tem as roças, né? Onde se torna plano, semiplano. E um dia eu cheguei no topo. E eram como que templos de pedra. E o pastor Luiz Hermínio estava sentado em cima de um banco de pedra. Que bom que você chegou, ele falou.
Eu estava te esperando. E a gente conversou um pouquinho, algumas coisas que eu não vou falar aqui, que são muito particulares minhas, que não se cumpriram ainda. Foi um sonho que Deus me deu. E quando eu fui lá e a gente matou esse boi, e eu ajudei a carregar, porque os açougueiros que vieram passaram vergonha. Meu pai com 72 anos, ele pegou uma faca, ele fazia assim, ó, e saiu o couro inteirinho. Os dois que vieram, saía pedaço de carne assim no couro. Meu pai, anos aposentado, não perdeu a prática. É bonito de ver, gente, é bonito de ver meu pai trabalhando. E fui ajudar meu tio aí, botamos a cabeça, os pés, a carcaça, a buchada em cima de uma tobata, da carretinha da tobata. Onde é que nós vamos largar isso, tio? Vamos enterrar? Vamos queimar? Não, nós vamos levar lá em cima daquele morro. Gente, eu vibrei. E tava Deus é tão bom que tava uma noite de céu limpo e uma lua cheia, iluminando tudo. Nós não queimamos, como diz aqui. Mas eu entendi o que Deus estava falando comigo. Um novo tempo, um ofício sacerdotal na minha vida que começou desde então. Um novo tempo. Deus usa essas coisas loucas, né, Jackson? Um novo tempo. Eu conversei com o pastor Luiz Hermínio, ele disse, não precisa de interpretação, tu já interpretou tudo, tu já entendeu tudo. Mas o boi representa isso e ele precisa morrer. Não quer dizer que aquele boi que morreu, e olha que aquele boi antes de morrer, ele quis me agredir. Que eu passei por ele, botei a mão na cabeça dele assim, até com pena dele, tadinho. Ele veio pra cima de mim. Ele veio. Eu tive que tirar o corpo fora. Ele queria me chifrar. Por quê? Porque essa velha natureza bruta, esses cascos, esses chifres, no sentido de bruto agora, não no sentido de poder, eles querem se voltar contra ti. Eles querem te coiciar, te golpear. Mas eles precisam morrer dia após dia, serem submetidos à morte. E depois que isso acontece, que esse processo, Deus pede mais duas coisas, 2 carneiros semelhantes, sem defeito, alma e espírito, consagrados ao Senhor. Porque o Senhor não quer tratar só com a minha carne, seja ela velha natureza, seja ela meu corpo, templo do Espírito. Tem 2 carneiros. E a Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma do Espírito. A única coisa que divide a minha alma do meu espírito é a palavra de Deus. Ela discerne o que é espiritual e o que é mental, o que é emocional. Ela discerne o que vem do Espírito de Deus e o que é do meu coração enganoso. Ela é o filtro. Por isso nós somos lavados. A primeira coisa é por ela. Então esses 2 carneiros representam isso. Que precisam morrer, ser oferecidos. O primeiro é o sacrifício de consagração, de louvor a Deus. Perdão. O primeiro é para louvor. O outro é para consagração. Então todas aquelas características minhas e tuas, que nós carregamos desde o ventre, natas e aquelas que nós adquirimos ao passar dos anos, com o convívio, com a formação, com a educação, isso tudo tem que estar rendido, porque isso está na nossa alma. A alma, segundo o Atmani, no seu livro O Homem Espiritual, ela é dividida em intelecto, emoções e vontade. Amém? Então, a minha mente, os meus pensamentos, o meu intelecto, a minha memória, as minhas memórias, e nós vivemos muito no passado, lembrando, se eu pudesse voltar, se isso, eu teria dito tanta coisa, não ia, hoje, já formulou o argumento todo na discussão que tu perdeu, né? E, enfim, e dizem que depressão é excesso de passado, né? Tem um ditado aí que diz que depressão é excesso de passado. A pessoa vive muito no e se, e não olha para o futuro. E a Bíblia diz, Jesus diz, basta ouvir o seu próprio mal, olhar para as coisas de cima, para as coisas do alto e para as que estão por vir. Deixa o passado lá, irmão. Jerusalém tinha 12 portas. Uma dessas portas era chamada a porta do monturo, a porta do lixo. Um dia eu vou pregar sobre isso. Se cada porta representa uma área da minha e da tua vida, essa porta do monturo tem que estar sempre aberta, do lixo. Para sair, deixa o lixo sair, irmão. Não acumula lixo. Deixa sair. E o Senhor quer isso rendido a Ele no primeiro carneiro. Pensamentos, emoções e vontade. Vontade rendida à vontade dEle. Se você não sabe se o que você tem vem de Deus ou não, faz como Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se tem aqui dentro, Senhor. Porque eu estou achando que é. Confirma para mim. Me mostra na tua palavra. O Senhor vai te mostrar. Ele é pai. E um pai, ele orienta os filhos. Ele não deixa a revelia. Amém? E o segundo carneiro, ele fala do meu e do teu espírito. O Atmani fala que o espírito do homem é dividido em comunhão, intuição, e fugiu o outro agora. Lembra?
comunhão, intuição. Bom, vamos trabalhar com o que a gente tem. Eu não me lembro o terceiro porque eu não botei isso no esboço, eu me lembrei agora. Eu sou sincero, irmão, eu sou sincero. Pra mim, eu tô dando aula aqui, tá? Minha aula é assim, na sala de aula, quem já teve aula é assim. Não tô preocupado se na gravação vai aparecer as minhas falhas aqui de referência, nem um pouco. A comunhão é o seguinte: Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Somente quem tem espírito pode adorar a Deus. A Bíblia diz no Salmo 150 que todo ser que respira louve ao Senhor. Porém, eu e você somos chamados a um nível maior em Deus: a adoração. Amém? E a adoração consiste em dar a Deus não o que você quer, como Caim, mas aquilo que Deus quer receber. Então entender o que Deus quer receber de mim e de ti é adoração. Não é chegar lá de qualquer jeito, não é chegar lá com o resto, não é chegar lá com uma oferta como Caim, mas é com o cevado, com o primogênito da cria, com a primícia da tua renda, com aquilo que te custou alguma coisa. Davi, quando quis comprar o terreno onde foi erguido o templo, mesmo sabendo que ele não o ergueria, que seria Salomão que ergueria o templo, o dono do terreno ofereceu para ele de graça. E Salomão disse: não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Me diz o preço. Como diz lá no Nordeste, bota preço nisso aí, que eu vou comprar. Tem que ter um custo. Tem que ter um custo. E na comunhão, na adoração, é o que a gente tem ensinado aqui. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Salmo 115 diz que aqueles que adoram ídolos, que os ídolos têm olhos e não veem, têm mãos, não tocam, não apalpam, não ouvem, têm ouvidos, não ouvem, não andam, torne-se semelhantes a eles todos os que o adoram. Mas a minha e a tua Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7, que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. E tudo que o Senhor vem nesse pacote, irmão. E Pedro, numa das suas cartas, diz que pelas suas preciosas promessas, Deus nos faz participantes da sua natureza. A gente passa batido por isso e não pensa na profundidade disso. Peraí, pelas promessas de Deus para mim, através da adoração, da comunhão, eu sou participante da natureza de Deus? Sim, isso não é balela, isso não é um conceito abstrato. Isso é um conceito vívido, concreto, real, palpável e vivo, que se movimenta dentro de mim e dentro de ti. Esse é o desejo de Deus, ter comunhão comigo e contigo, para que eu possa exercer um sacerdócio, ou seja, ser um representante de Deus aqui na terra, de uma maneira viva e eficaz, de uma maneira verdadeira, fluindo em Deus, de acordo com aquilo que Deus quer fazer, porque quando eu adoro, eu lhe dou o que Ele quer receber, e quando eu sou usado por Deus, eu faço o que Deus quer que eu faça e não o que está na minha carne, porque a minha carne já morreu lá no boi. Amém? E se tem alguma vontade minha, algum pensamento meu, alguma emoção minha, ela tem que morrer lá no primeiro carneiro. Amém? E depois, irmãos, a gente vem com 3 classes de produtos, né, de padaria, vamos dizer assim: pães, bolos e obreias. Talvez a tua Bíblia diga coscorões, né? Coscorões. Talvez ela diga pães finos. Era como essas obreias eram como a gente vê na padaria, como aquelas cascas secas, todas tortinhas, como se fosse uma massa de pizza toda torta, embalada. É como uma bolacha creme cracker, água e sal. Toda tortinha, quando ela assa no forno, ela perde. Não podia ter fermento. As pessoas hoje, só uma curiosidade, as pessoas hoje falam tão mal do glúten, né? E é verdade, o glúten faz mal. Mas Jesus comia naquela época. Gente, o glúten, ele é uma característica dos trigos da nossa época, tá? Os trigos daquela época não eram híbridos, não eram cruzados e nem manipulados geneticamente. Os trigos selvagens que eram cultivados no Oriente Médio não tinham glúten, tá bom? Só uma curiosidade para você. Isso fala novamente aqui de oferecer talentos e habilidades para o Senhor. Porque eles eram, depois disso tudo, esse segundo carneiro, era tirado a coxa, o pernil direito e o peito, e era oferecido ao sacerdote. O sacerdote pegava num cesto, botava um pão, um bolo, uma obreia, a coxa e o peito. E a Bíblia diz ali que ele movimentava de um lado para outro, diante do Senhor. Essas coisas aqui falam de esses pães, esses produtos de padaria, vamos dizer assim, eles falam de dons e talentos que eu e você recebemos do Senhor. E quando ele faz um movimento de um lado para o outro, olha aqui para mim, por favor, não se distrai. Quando ele fala de um lado para o outro, não era assim: chegando diante do altar, chegando diante do altar. Não era da direita para a esquerda e nem da esquerda para a direita. A tradução correta ali era assim: como a escada de Jacó, que os anjos subiam, desciam e subiam, subiam e desciam. Eu te dou porque eu recebi. Tu me dás e eu posso devolver de novo para ti. Tudo que eu tenho é teu, não tem nada que há em mim que não venha de ti. Eu posso ter nascido com uma habilidade. Tu podes ter me dado de berço uma habilidade, mas foi tu quem me deu e ela é tua. Ela é tua. Eu posso ter recebido no batismo ou numa unção sobrenatural num culto. Eu posso ter recebido nos estudos, mas foi tu que me capacitou. Então tu me deu e eu devolvo para ti.
ti. Você oferece aquilo que Deus te deu de berço e aquilo que Deus te deu na tua formação, aquilo que Deus te deu de presente como dom. E todo dom, igreja, todo dom, seja o dom de tocar um instrumento, de cantar, de escrever, de cuidar de criança, de cuidar de uma mesa de som tecnológica como o Xande cuida lá. Todo dom, aquele que você exerce no teu trabalho, aquilo que você usa na igreja para aperfeiçoar a igreja. Se você tem uma habilidade para consertar as coisas, se você usa na igreja, todo dom que Deus te deu, ele tem um propósito que não acaba em ti. O dom foi dado por Deus não para acabar em ti, não para a tua glória, não para a tua exaltação, não para te se achar. O dom ele foi dado para servir aos outros. Todo dom. Ah, mas o dom de línguas é para edificação pessoal. Mas você se edifica a si mesmo para servir melhor aos outros. Ainda assim. Amém? Glória a Deus.